TVC, a TV do Correio da Manhã. Saudações à senhora, saudações ao senhor. Programa Bernardo Filho, mais uma vez em sua companhia, entrando em sua residência, em seu estabelecimento comercial, onde a senhora, onde o senhor estiver. Agradecendo, como não canso de fazê-lo, todas as semanas, a paciência, a gentileza, o carinho e a atenção que a senhora e o senhor dão ao nosso programa. Muito obrigado mesmo. Um abraço especial aos nossos telespectadores de Três Rios, Paraíba do Sul, Friburgo, Teresópolis e Pati de Alferes. Gente, hoje a senhora e o senhor terão uma surpresa, porque eu trouxe uma convidada especial, uma convidada que nunca teve no meu programa e com um insight que eu tive durante o carnaval, eu digo, eu preciso entrevistar essa pessoa. Essa pessoa fazia muitos programas, fazia todos os programas de carnaval aqui da emissora, tá? Durante muitos anos fez isso, na companhia do falecido Zanata. E é uma pessoa que tem um programa queridíssimo em toda a região, que é o programa Original. Estou falando de Beth Oliveira. Boa tarde, Beth Oliveira. Muito obrigado por ter vindo aqui pela primeira vez no meu programa. É um prazer imenso, uma alegria estar te recebendo aqui. Eu que agradeço, Bernardo. Desde já, boa tarde a todos os telespectadores e internautas, muita gente na internet acompanhando. E obrigada pelo convite. Gostei. Muito bem. Beth, como você nunca é entrevistada por ninguém, ou pouquíssimas vezes você foi entrevistada, eu queria que você falasse um pouquinho quem é Beth Oliveira, para as pessoas te conhecerem um pouco, né? Porque as pessoas te veem no teu programa, veem você entrevistando outras pessoas, né? Mas quem é a Beth Oliveira? Tá difícil. Assim, falar da gente mesmo é complicado, né? Porque não, conte um pouquinho da tua história, a gente se vê tua história de vida. Porque a gente se vê de uma forma e as pessoas nos veem de outra forma, então é complicado. É um pouquinho da minha vida, assim, dá para fazer um resumo, porque a gente, como jornalista, tem esse hábito de resumir tudo. Eu sou uma carioca, não tão carioca, porque eu sou filha de pais paraibanos, meus pais são paraibanos, quer dizer, meu pai já é falecido, minha mãe, graças a Deus, ainda é viva. Então, a gente brinca que eu sou pacarió, que é o paraibana carioca. Porque minha infância eu fui criada como nordestina. Meu café da manhã era de nordestina, os costumes, as falas. Então, tanto que eu sou uma carioca que eu não sei lá, não gosto de praia, não gosto de calor, se bem que o Nordeste é bem quente, mas assim, eu sou uma carioca bem diferente. E venho de uma família grande, eu acho que eu já falei isso no meu programa. Somos 16 irmãos, quer dizer, éramos, né? Porque 6, infelizmente, morreram. Por vários motivos, doença, fatalidade e tal. Então, somos apenas 10, que é engraçado, o pessoal só 10. Claro, eu cresci com 15 irmãos. Eu sou a quase caçula, tá? Porque na escola todo mundo falava, você é a do meio, a da ponta? Não, eu sou a 15ª. E tem meu irmão caçula aí, o Ricardinho, que é o xodózinho. Então, assim, venho de uma família simples, humilde, mas com muita estrutura no sentido familiar mesmo. Assim, meus pais ficaram juntos até meu pai morrer. Então, assim, a gente sempre teve essa visão de pai e mãe junto, essa união. E os irmãos foram criados da mesma forma, por isso que eu pareço como pessoa ser mais velha do que eu sou, não digo fisicamente, digo com mentalidade, porque o meu irmão mais velho, 20 anos mais velho do que eu, o primeiro, eu que sou quase a última, então 20 anos de diferença. E meu pai e minha mãe, dentro do que eles podiam oferecer, eles foram criando todo mundo muito parecido. Então, meus colegas falavam, nossa, você é estranho, porque eu fui criada de uma maneira mais antiga, né? Porque meu pai criou a gente como o primeiro, então foi muito engraçado. Mas foi bom também, porque a gente trouxe valores fortes e, como eu disse, uma infância
muito simples, nunca passei fome, mas passei muita necessidade. E os meus pais sempre ensinavam para a gente o seguinte, pobreza não tem nada a ver com sujeira. Porque às vezes a pessoa fala, a casa de fulano é suja, isso, aquilo, tadinho, mas eles são tão pobres, não tem nada a ver. A gente tinha uma vida muito humilde, mas era regimento de quartel. Cada um tinha sua função, um era limpar, outro era lavar, outro era secar a louça, outro era arrumar a casa. Minha mãe dava função para todos, porque lá em casa minha mãe era o general, tinha que ser, porque meu pai, como caminhoneiro, ele viajava muito trabalhando para sustentar essa tropa, e minha mãe era como um general ali, botando todo mundo para a escola, para limpar, os mais velhos para aprender a cozinhar. Então, assim, é uma infância que eu... Sempre quando alguém pergunta quem é Beth Oliveira, eu tenho que falar da minha infância, porque é ali que formou o meu caráter, a minha pessoa. E eu agradeço muito aos meus pais. Claro, meu pai já é falecido, mas assim, a mulher que eu sou hoje, eu agradeço muito a minha mãe, que foi bem dura, mas nunca foi má. Né? Eu não tenho problema, trauma nenhum. Meus pais nunca beberam, nunca fumaram, nunca... Sim, minha mãe, a gente apanha muito da nossa... Meu pai nunca me bateu. Minha mãe, eu tomei muita chinelada, varada, correia, tudo que tem direito, porque naquela época era o jeito de ensinar, mas assim, nada que traumatizasse, nada... Minha mãe nunca bateu na nossa cara, porque isso eu acho que deve ser traumatizante para uma criança. Era sempre porque também nós éramos levados. Eu, particularmente, era criança muito levada, muito. Eu gostava de subir em árvore, eu gostava de jogar bola de gude, jogar bola. Eu era muito moleque. Então, assim, minha mãe não pode fazer isso. E os coleguinhas chamavam lá e eu ia, quando eu voltava, eu apanhava. Então, mas, assim, eu tive uma infância, o Bernardo, que, de verdade, eu não trocaria por nada. Nem as costas fazem parte. Nada que essa garotada tem hoje, nada que eu possa oferecer à minha filha hoje, que tem um bom videogame, que tem isso, tem aquilo, eu não trocaria. Porque foi uma infância muito simples, muito humilde. A gente tinha roupa uma vez por ano, a gente ganhava roupa no Natal e ia usando aquela roupa, a gente ia crescendo, a calça ia ficando pescando siri. Então, a gente tinha uma roupa de sair, de ir à missa, né? Porque na época minha família era católica. Digo na época, porque depois de uns anos para cá todo mundo se converteu, somos cristãos agora, né? Agora já, minha família se converteu já há 20 anos, mas na nossa infância éramos católicos, então a gente tinha uma roupa de ir à missa todo domingo. E aí, isso nunca me traumatizou, isso me fez uma pessoa forte, melhor, e é uma bagagem assim que eu não trocaria por nenhuma facilidade que essa garotada tem hoje em dia. Claro, se eu pudesse ter tido um pouquinho mais de brinquedo, eu gostaria, porque eu só tive 2 brinquedos, um bambolê e uma boneca em toda a minha vida. Beth, e o jornalismo? Essa é a Beth. E o jornalismo... Como é que surgiu o jornalismo na tua vida? Como é que surgiu a ideia de fazer jornalismo? O porquê do jornalismo? Então, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque assim, a minha mãe, como toda mulher daquela época, só gostava de novela. E o meu pai de telejornal. Eu lembro... Meu pai, sempre que ele podia estar em casa, que ele era caminhoneiro quando ele fazia viagens dentro do estado do Rio, quando ele podia estar em casa, sempre era telejornal. E lá em casa só tinha um aparelho de TV. Imagina, um aparelho de TV para um casal e 16 filhos. Quem tinha prioridade? O pai, naquela época era assim, então nós tínhamos que assistir o que o pai assistia. Ele assistia telejornal, meus irmãos não gostavam e iam brincar, fazer outra coisa. Eu gostava, porque primeiro era a oportunidade de estar ao lado do meu pai. O jornalismo surgiu por conta do meu pai. Era a oportunidade de eu estar do lado dele. Eu era muito próxima ao meu pai, mais até do que a minha mãe. Acho que por conta que meu pai não me batia, minha mãe batia. Então eu sentava para assistir. E eu achava interessante como as pessoas contavam aquelas coisas que a gente não sabia, não tinha como saber. Na época não existia internet, não tinha facilidade, comprar um jornal, a gente não tinha dinheiro para comprar jornal, então a única coisa era o telejornal. E eu assistia muito telejornal, muito. Eu acho que eu era a única criança na escola que assistia telejornal. E eu achava aquilo um mundo mágico. Como eles faziam aquilo, né? Como a guerra estava dentro da televisão. Claro que na época que ela não se conseguia transmitir guerra ao vivo, era tudo gravado. E às vezes a gente via o que tinha acontecido ontem, né? E meu pai assistia também muito Silvio Santos, que eu não gostava, achava chato, mas eu acabava assistindo. E no meio de uma coisa e outra sempre tinha notícias. Então, assim, eu gostava muito mesmo
de notícia. E aí, como surgiu isso? Surgiu quando eu tive que decidir. E eu gostava muito de esporte também. Eu ficava, faço educação física, eu faço jornalismo. Aí minha família toda falou, não, o jornalista vai morrer de fome, porque uma irmã foi estudar para ser professor, o outro também, o outro contador. Não, jornalista é profissão de ricos. Pobre faz jornalismo, morre de fome, não vai. Ninguém me apoiou, ninguém. Só o meu pai que falou assim, ai, minha filha, vai ser a maior felicidade do mundo ver minha filha na televisão. E foi meu único apoio, e aí eu fui fazer jornalismo com a vontade e o apoio do meu pai. Tanto que na minha formatura, meu pai foi, minha mãe não. Minha mãe não foi minha formatura. Para você ver. Então, o jornalismo surgiu, a raiz do jornalismo é porque só tinha um aparelho de TV e eu assistia telejornal com meu pai. Eu acho que é aí que surgiu mesmo. Beth, quantos anos você tem de jornalismo no total? Pode falar? Posso. De formada, porque na época que eu fiz a faculdade era obrigatório, hoje em dia não é mais, todo mundo sabe. De formada, assim, do diploma, eu me formei em 1993. Então você faça a conta. Sempre trabalhou de lá para cá como jornalista? Sempre. Eu me formei em 1993, então em 2023 completam 30 anos. Mas eu comecei a trabalhar antes de me formar, porque eu tinha o meu trabalho fixo que eu precisava para pagar as contas e fazia estágio. Naquela época, estágio não tinha ajuda de custo, passagem, nada. A gente tinha direito a beber água e, às vezes, dependendo do local, tomar o café da sala do jornalista. Como é que então, tem mais de 30 anos. Nesses 30 anos que você atua dentro da área jornalística, como é que você enxerga o jornalismo hoje? Na sua opinião, assim, o que mudou radicalmente? É claro, é óbvio, né? Hoje as informações são mais rápidas, temos a internet aí, o mundo está globalizado, enfim. Né? O que está acontecendo no Japão agora, nós estamos sabendo simultaneamente ao Sim. mesmo tempo e tal. Mas o que você sente com relação aos profissionais de jornalismo, a forma de fazer jornalismo, o que mudou nesses 30 anos? Muita coisa, muita Vamos coisa. lá. Melhorou muito e algumas coisas perderam a qualidade. Não vou dizer que pioraram, perderam qualidade. O que melhorou muito? A tecnologia ela veio valorizar aqueles profissionais, porque nem todo profissional é bom para televisão. Então tem muito profissional bom que escreve muito bem e não tinha um espaço nos jornais impressos, que hoje em dia está acabando também. Existem alguns, mas muitos jornais impressos estão acabando. Então, a questão do site, do blog, do conteúdo, das redes sociais, muitos profissionais são contratados para cuidar dessas redes. Então, abriu um mercado enorme, principalmente para essa garotada. Então, isso ajudou e muito, a tecnologia. Vou chegar na parte no que mudou, na parte que ajudou isso. E a parte que a tecnologia atrapalha um pouco é porque, às vezes, a pessoa não está preparada, ela não apurou nada, ela não sabe se é verdade ou mentira, mas ela monta um blog ou um site ou abre uma página no Facebook ou no Instagram e bota lá notícias não sei o quê. Então, ela se auto-intitula já um profissional. Então, isso atrapalhou muito, perdeu muita qualidade, porque às vezes a pessoa está ali e vê escrito notícia não sei o quê, repórter não sei o quê, e acredita que aquilo é um profissional, e não é. Está causando um desserviço à sociedade, porque não apurou nada, deu informação errada, postou fake news, isso é muito ruim. Agora, mudou muita coisa. Por exemplo, quando eu comecei a fazer faculdade, nós tínhamos a obrigação de aprender. Primeiro, a gente tinha que saber escrever. Isso era a regra. Hoje em dia, infelizmente, muitos profissionais, vou botar aspas aqui, saem da universidade sem saber escrever. Ué, Beth, mas todo mundo pode errar. Não estou falando de errar, não. Errar eu erro. Quantas vezes eu erro ao vivo? Eu falei, gente, eu mesmo brigo comigo. Eu falo, que é isso, Beth de Oliveira? Você falou isso errado, é aquilo. Então, errar todo mundo erra. A língua portuguesa é muito difícil. Agora, quando eu falo escrever, é conseguir construir um texto que se entenda. Eu sei porque eu já tive eu já perdi as contas de quantos estagiários eu tive, não só na TV, quanto antes, quando eu já fui diretora de revista, editora-chefe de revista, de jornal. Então, muitos estagiários passaram. Eles não conseguem construir um texto, esses de agora. Muito complicado. Eu não sei como uma faculdade dá um diploma a uma pessoa que não consegue construir um texto. E eu vejo até hoje isso,
estagiários que não conseguem construir texto. Se a gente não corrigir, se for aquilo para o ar, no caso de televisão, ou se for escrito, tem uma chance, que a pessoa vai ler, reler, vai perguntar a alguém e vai entender. Agora, se for para o ar, ninguém entende. Vai falar, meu Deus, está drogado, está bêbado. Porque nada faz sentido, Bernardo. As pessoas estão muito nessa era da internet que eu já peguei texto de estagiário VC, QT, eu falei, vem cá, isso aqui é o quê? Código Morse? Eu vou te interromper para te contar uma historinha rápida que favor. aconteceu comigo com relação a isso. Um canal co-irmão de televisão estava fazendo um debate entre os candidatos a prefeitos tem alguns anos, algumas eleições passadas. E a editora do programa, a diretora do programa, me telefonou e pediu para eu enviar por e-mail umas perguntas para ela para o debate. Uma das perguntas era sobre plano de governo. E era uma pergunta que tinha um enunciado muito grande. A explicação da pergunta foi antes da pergunta. Sim. Né? Bom, sem aquele enunciado, a pergunta perderia a razão de ser. Como efetivamente ela cortou o enunciado e fez só a pergunta. Um dos candidatos, porque ela disse que a pergunta havia sido formulada por mim, me ofendeu no ar. Me ofendeu no ar. Aquilo eu fiquei pensando, peraí, não foi essa a pergunta que eu fiz. A pergunta estava bem explicada. Sabe? Então eu sinto nos mais jovens aquela pressa em transmitir e essa pressa atrapalha, a ansiedade atrapalha. Eu já notei isso. Eu, quando assisto televisão, eu assisto com outro olhar. Eu assisto com um olhar crítico, não com um olhar de telespectador. Então eu começo a ver, tem um programa que eu gosto muito, é um programa de política, que passa no canal 19, 19 é o local aqui, 18, canal 18, que é um programa que eu gosto. Ele passa muito tarde à noite e tal. O cenário é marrom escuro. Dá um ar dark no cenário, dá um ar dark no programa. Sabe? No meio do programa você está cansado de assistir o programa, e o programa é bom. O programa é bom. Então a gente fica olhando essas coisas assim, e você está falando dos jovens. E eu vejo nessa juventude que está saindo da faculdade agora, realmente essa fraqueza toda que você tem notado esses anos todos. E aí eu te faço uma pergunta em cima disso. O fato do Ministério do Trabalho ter aceitado qualquer um sem diploma de jornalismo fazer aquela credencial de jornalista no Ministério do Trabalho, ajudou ou atrapalhou? Atrapalha muito. Claro que vai ter gente que vai espernear aí, mas atrapalha. Sabe por que atrapalha? Porque um profissional sério, ele nunca... Claro, se você puder furar, que a gente chama um jargão jornalista, se você puder furar lá a concorrência, ok. Mas furar sabendo o que está fazendo, credibilidade. Porque naquela ânsia de ser o primeiro, porque furar é ser o primeiro. Então, tem exemplo, 7 emissoras. Se você for a primeira emissora da notícia, você furou todo mundo, você é a primeira, beleza. Mas aqui, qual o preço? Então, a gente vê de amadores, tem gente que não morreu e eles já estão anunciando que já está morto, tem gente que não chegou, está dizendo que já chegou. Eu já vi notícia assim, porque o governador chegou no Rio de Janeiro, o governador não chegou. A assessoria de comunicação mandou um release dizendo que o governador ia chegar, por exemplo, 1h30 da tarde, mas o voo pode atrasar, pode ter um imprevisto, pode não ter teto para sair. E foi justamente o que aconteceu. Teve uma emissora, até uma emissora aberta grande, que falou, porque o governador chegou, eles nem se preocuparam em apurar se realmente aquela informação era verdadeira. E o governador ainda estava em São Paulo. Então, assim, tem coisas que você vê, tem emissoras abertas com... Né? Então, tanto TV local, não só TV como hoje em dia a gente tem que falar, né? Página, site, blog, jornal impresso tem pouco, né? Petrópolis só tem um impresso por enquanto. O que acontece? As pessoas ficam naquela ânsia de dar a notícia primeiro, mas não se preocupam, porque o verdadeiro jornalista, ele prefere ser o último a dar a notícia, mas a notícia tem que estar precisa. Teve um caso aqui que eu não vou citar para não criar polêmica com os colegas, teve um caso aqui que recente, porque eu falei no meu programa ao vivo, não vou reabrir a polêmica, um caso muito recente, muito, que a assessoria de comunicação da prefeitura mandou um release com uma informação equivocada, e todo mundo
botou o release. Eu olhei assim, eu falei, não, isso não está batendo, eu vou apurar. Todo mundo deu a notícia, não tinha nada lá. Não... Eu apurei, no dia seguinte eu vim no programa e falei, os colegas vão me desculpar, mas está aqui, com documento, com tudo. Tanto é verdade que a própria assessoria se corrigiu e todo mundo teve que ir lá pagar o que estava errado. Tem necessidade disso? Ah, Beth, você não sou melhor do que ninguém, mas a experiência, a maturidade nos faz, e também aquilo, preservar, né? Eu não vou jogar fora 30 anos de profissão, de diploma, o ano que vem faz 30, mas eu comecei 2 anos antes, então já tem 30, eu não vou jogar 30 anos de profissão fora por isso. Já tive meus erros. Nesses 30 anos, eu só fui processada uma vez por uma palavra infeliz, todo mundo sabe que aconteceu aqui em Petrópolis, uma palavra infeliz, né? Não vou nem falar para não levantar essa questão de novo que eu falei, né? Chamei uma pessoa de uma palavra, não foi palavrão, mas foi uma palavra ofensiva. Foi a única vez. E fui processada e tal, mas sem necessidade, porque eu falei no mesmo dia, no dia seguinte, nos dias seguintes eu me desculpei, mas não adiantou, a pessoa queria dinheiro e tal. O direito dela também, eu sou super democrática, a justiça está aí para isso. Mas nesses 30 anos foi o único problema que eu tive, porque eu sou muito cautelosa. Mas nem foi questão de ser informação apurada ou não apurada, não. Foi questão do momento, foi um momento de emoção, de revolta, e eu acabei deixando passar. Mas assim, é nada perto de 30 anos, é nada. Beth, eu vou te pedir licença. Eu preciso pedir um breve intervalo comercial. Claro. É apenas 2 minutos. Fiquem conosco, já voltamos. Oficina do Tião, onde você, cliente, é um amigo. Estamos há 40 anos prontos para melhor lhe atender. Reboque, loja de autopeças e mecânica em geral. E também com retífica de motores e elétrica. Seriedade, credibilidade e ótimos preços. Agende uma visita pelo telefone 2243 3916. Oficina do Tião, Rua Marciano Magalhães, a 50 metros da entrada do Morém. O melhor serviço mecânico do Alto da Serra. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Muito se discute a origem do pastel, mas o que ninguém discute é o prazer de se comer um bom pastel acompanhado de um caldo de cana. Uma tradição que você saboreia toda semana na feira, do tradicional de carne, passando pelo de camarão, queijo e o especial de carne seca. Imperdível! Venha na Barraca do Pastel na feira e curta esse prazer! Clínica Harmônios. Venha se consultar com a equipe mais preparada de Petrópolis, especializada em ultrassonografias gerais, ultrassonografias 3D e 4D, botox, preenchimentos com ácido hialurônico, enzimas para gordura localizada, nutrologia, estética e massoterapia. Clínica Harmônios, Rua Professor Stroller, 428, Bloco 4, Sala 113, Quarteirão Brasileiro. Telefone 98844 0005. Petropolitano Raiz come pastel na feira, pega frutas e legumes sempre fresquinhos e mais baratos que nos supermercados. Compra carne de porco, linguiça, frango e ovos na feira, porque sabe da boa procedência. Mais que uma boa escolha, é também um passeio divertido. Às terças e sábados atrás da rodoviária antiga e aos domingos no Alto da Serra. Fique feliz, venha à feira! Muito bem, estamos de volta. Estamos batendo um papo aqui hoje com Beth Oliveira. Beth, estamos vivendo uma época de muitas fake news dentro do jornalismo. Aquilo que eu falei, a ânsia de noticiar e a ânsia de dar o furo de uma notícia, associada muitas vezes
a uma certa maldade ou um certo partidarismo, tá? Já que temos, já de muitos anos, uma política nacional polarizada, isso leva muita gente a cometer fake news, muitas vezes até inadvertidamente, inocentemente, mas faz, tá? Replica nas redes e tudo mais, ou então faz defesas mentirosas de coisas que muitas vezes ela mesma sabe que não é verdade, mas aquele lado político dela, defendendo aquele candidato, que é o candidato dela, leva a pessoa a cometer vários excessos, e esses excessos normalmente são fake news. Como é que se enxerga isso? Eu vejo isso tudo com muita tristeza. Por quê? Porque o que diferencia um profissional de jornalismo por uma pessoa que não é profissional de jornalismo é justamente a verdade, ou seja, os fatos. Porque verdade, a gente sempre vai cair naquela questão, Bernardo, a minha verdade não é a sua verdade. Então a gente não pode cair nisso, a gente tem que ir nos fatos. Quais são os fatos? O básico, qualquer pessoa que entra na faculdade, a primeira aula que ela tem é o quê? Você apurar o que, quem, quando, onde, como e por quê. É o lead, é o básico. Então tem uma apuração. Ah, Beth, mas existe o jornalismo de opinião? Existe. Inclusive, eu quero até mandar um abraço para alguns colegas jornalistas da Argentina, que eu morro de inveja da liberdade que se tem na Argentina, por incrível que pareça. Lá o jornal opinativo é em qualquer canal. E é muito claro, não é uma coisa velada, não é uma coisa que eles escondam. Por exemplo, tem emissoras que têm opinião tal, mas é velado. Eles obrigam os jornalistas até a falar mal de A ou de B de uma maneira velada para enganar o povo. Isso eu não respeito. Agora, os colegas jornalistas eu respeito e quero um dia ter a oportunidade de participar lá de um programa, e sei que terei, porque eu já estou amarrando isso. Como o jornalismo, eu assisto tudo pelo YouTube, como o jornalismo argentino, é claro. Tem um programa aqui que é pró-presidente, e é claro, ninguém esconde, todo mundo sabe quem está assistindo. E tem outro que é contra. E tem outro que faz ali aquele meio termo. Mas é tudo muito claro, não tem nada escondido não. A pessoa que está assistindo sabe. E a liberdade que eles têm. Eles têm liberdade, claro, não xingar de maneira vulgar, mas eles têm uma liberdade total, se você tiver a oportunidade, você que gosta disso, de assistir os canais argentinos. Eles têm liberdade total de criticar presidente, senador, deputado, sem processo, sem nada. Mas, claro, eles fazem isso de uma maneira muito inteligente, mas muito clara. Então, ali, o telespectador não está enganado. E aqui no Brasil é diferente. Aqui, cada emissora, cada jornal, eu que vivo no meio disso sei, tem a sua linha política velada. E aí eu acho que já é uma maneira de manipular a massa. Ah, Beth, mas hoje em dia tem internet. Tem, mas como na internet também tem muita mentira, as pessoas vão naqueles pseudos veículos de credibilidade. É duro eu, como jornalista, falar isso pseudo, mas é verdade. A gente sabe que tem emissoras aí que é totalmente contra, totalmente pró, mas é disfarçado. E eu acho isso ruim, porque isso é uma maneira de manipular Beth, a população. A gente não precisa ir longe. Vamos pegar aqui vamos vir para o nosso quintal aqui, vamos vir aqui para Petrópolis. Os dois maiores grupos de WhatsApp, grupos políticos de WhatsApp, um é pró-Rubens Bom Tempo, 40, o outro é pró-Bernardo Rossi. As pessoas que participam de um grupo assistem o que é postado no outro grupo, mas não postam nada e vice-versa. Então a gente tem isso aqui também. Até as defesas de fake news nesses grupos, seja o grupo pró-Bernardo, seja o grupo pró-Bom Tempo, até as defesas das fake news, é sempre favoráveis ao seu candidato, né, ao seu líder político, ao seu guru político. Eu não imagino, eu não penso, numa cidade pequena, com a política paroquial como Petrópolis, que isso possa mudar. Mas só abrindo um parênteses aí, a questão é que são pessoas livres, sem comprometimentos, tudo bem.
Agora, quando a gente fala de jornalismo profissional, isso não pode acontecer. É onde eu ia chegar. Não pode, tem que ter imparcialidade. Onde eu ia chegar. O problema aqui, eu não sei se ainda é ranço do período militar, medo de censura, ou se é grana, se é a parte financeira. Vou explicar o caso da Globo agora com o Bolsonaro. Né? Bolsonaro cortou muitas verbas publicitárias dos grandes canais, mas principalmente da Globo. Antigamente, um dono de jornal, um dono de revista, um dono de uma rádio dizia assim, eu vou bater nesse cara até ele não aguentar mais apanhar. Quando ele não aguentar mais apanhar, ele vai me mandar dinheiro, vai me mandar publicidade. As coisas mudaram. As coisas mudaram. Estão mudando. Porque tem gente que ainda aceita esse jogo. Estão mudando. Graças a Deus estão mudando. Aí eu começo a ver hoje, sabe, que essa liberdade, ou melhor, as pessoas estão aprendendo a lidar com essa liberdade maior. Não sabiam. Ainda tinham aquele medo, aquele... Claro, tivemos problema, Alan dos Santos, Daniel Silveira e outros mais, né? Torquato e tal. Mas sofreram por falar demais. Eu até brinco às vezes, eu digo que no caso do Daniel Silveira e do Alan... Ah, Daniel Silveira não é jornalista, então... Não. Alan dos Santos é jornalista? Não. Eu brinco assim, no caso deles, eles escolheram o inimigo errado. Eu sempre digo, na vida a gente tem até que escolher os inimigos. Mas, por outro lado, eu fico triste porque tolhem pessoas de falar o que bem entendem na internet, que é um território livre. Porque aí já é um outro campo. Aí a gente já passa para liberdade de expressão. E o meu direito acaba onde começa o seu. Então, eu não posso ter liberdade de expressão eu chego ao exemplo. O Bernardo Filho é um safado, vigarista, sei o que, mas eu tenho que provar isso. Não, eu posso falar sem provar liberdade de expressão, eu não acho que seja liberdade. Eu vou ficar te ofendendo sem provas? Qual a liberdade de expressão que eu tenho? Eu não acho isso justo em área nenhuma, porque senão vai todo mundo ficar xingando todo mundo sem ter provas. Então, que liberdade de expressão é você falar assim, por exemplo. Eu não gosto do Bernardo Filho, sei lá, não vou com a cara dele, mas aí eu não xinguei ele de nada, eu só disse que eu não gosto que eu não vou com a cara dele. Isso é liberdade de expressão. Agora, a partir do momento que eu faço acusações pesadas sem ter provas, isso é liberdade de expressão? Não, isso é ofensa. Eu vejo assim, como ofensa. Eu queria te perguntar, como é que você viu o papel da imprensa nessa crise que nós passamos aí nos últimos 15 dias, essa tragédia aqui em Petrópolis, 232 mortos, ainda 15 pessoas desaparecidas. Como é que você viu o papel da imprensa nessa tragédia? Como eu vejo desde que eu era criança. Ela cumpriu o papel de informar, mas se aproveitou e muito do sensacionalismo, que é o que dá audiência. Porque não precisa mostrar determinadas coisas. Você pode falar que tem tantos óbitos e mostrando a tragédia, mas você não precisa estar mostrando corpos. Eu falei, inclusive, isso hoje no meu programa. Você não precisa estar explorando o sofrimento alheio. Já está todo mundo sofrendo. Ah, Beth, mas as pessoas têm que saber da história. Acho legal. Eu vi, por exemplo, em alguns sites, contando histórias. E eu achei bacana isso, porque contou histórias do que as pessoas passaram, do sofrimento. Eu sou uma pessoa que gosto muito de contar histórias da vida real, mostrando, mas sem explorar aquela pior parte, que é a parte ali mesmo do momento que a família está encontrando os corpos. Então, assim, e outra coisa que fica claro, que é uma disputa por audiência, porque quando acaba aquela parte mais chocante, porque infelizmente eu não sei porque as pessoas gostam de assistir desgraça, deve gostar porque dá uma audiência enorme. Então, e não vem me falar, não gosto de assistir não, eu quero a informação. Não, você pode dar a mesma informação sem estar explorando coisas como corpos, isso eu não concordo. Então, a imprensa ela fez o papel dela, ela informou, ela se aproveitou, tanto cadê a mídia nacional? Antes você ligava, era só, cadê mostrando o que a gente precisa saber agora? Quem é que está tirando a dúvida da população sobre aluguel social, sobre os desalojados? Sobre isso aí, deixa eu te interromper. Sobre isso aí, como é que você está vendo o papel da Ascom nesses últimos 15 dias, da assessoria de comunicação da prefeitura? Eu não posso e nem vou desdizer o que eu já disse no meu programa, que é o seguinte,
a assessoria de comunicação não tem nada pessoal, que eu acho o Felipe Fernandes uma gracinha de pessoa, eu gosto demais dele, mas uma coisa é trabalho, outra coisa é vida pessoal. Então não tem nada pessoal, é profissional. O Felipe, eu não sei se pela pouca idade, pela falta de experiência ou pelo susto, porque foi um susto para todo mundo, no início estava muito ruim, não estava ruim, estava muito ruim. E aí as pessoas começaram a dar uma sacudida e aí ficou ruim. Hoje em dia está regular. Ah, você está criticando o colega? Assim, não, eu falei isso com ele, falei isso no meu programa, que é uma crítica construtiva. Porque é muito trabalho, então não tem um dinheiro destinado para a tragédia. A comunicação é parte essencial, porque ali é a informação oficial. Então ele que chegue lá para o responsável dele, seja lá quem for, se é normalmente a primeira dama que cuida dessa parte, fala, olha, eu não tenho condição de atender a imprensa, nem a informar a população só com, exemplo, 6 pessoas. Eu preciso de mais 6, eu preciso de 12 nesse momento, mesmo que depois dispense. Então o serviço ficou lento. O que aconteceu com o serviço lento? Eu falei para ele, vou reiterar aqui, ele deu espaço às fake news, porque quando você não ocupa espaço, alguém ocupa. Isso aí é regra geral. Se numa comunidade carente, se o poder público não ocupa espaço, o tráfico e a milícia ocupam. Na área de comunicação, se quem tem que dar informação oficial não dá, alguém vai dar oficiosa e vai dar do jeito que quiser. Quantas fake news nós vimos em 15 dias? Mais do que em um ano. Por quê? A mentira vinha antes do fato oficial. O que é o fato oficial? A gente espera pelo menos que seja verdadeiro. Eu mesmo vi umas 3 ou 4. Nem sempre o oficial é verdadeiro. Eu mesmo a gente está vendo o que está acontecendo na Rússia agora. Eu mesmo vi uns 3 ou 4 desmentidos de fake news feitos pelo próprio prefeito. Isso que você está falando, então, é a mais pura verdade e realidade. Nós notamos nessa tragédia algumas coisas que ficaram assim, muito claras, muito patentes para a população. O governo teve nichos de excelência. Alguns órgãos do governo funcionaram maravilhosamente bem e outros deixaram muito a desejar. Outros sumiram, né? Sumiram, basicamente sumiram. Então nós tivemos uma CONDEP 10, nota 10. Aquele menino, o Carlos Henrique, que é o gerente operacional da CONDEP, eu vi ele 10 horas da noite no Alto da Serra comandando a equipe de limpeza. Então algumas coisas da CONDEP, 10, nota 10. Né? Agora outras secretarias, como por exemplo CPTrans, desapareceu. Você não viu Jamil Sabrá em lugar nenhum. Outro órgão que desapareceu, né, foi a Defesa Civil, o Major Kemplers. Você também não viu ele. Vi agora, ontem, na Rua Nova, na Rua Tereza. Fora isso, durante a crise mais braba, não. E a Defesa Civil, depois do prefeito, que deveria matar a bola no peito e se apresentar à população. Não aconteceu. Esse papel quem fez foi o governador, por incrível que pareça, e a assessoria dele. Diga-se de passagem, a assessoria do governador acompanhando ele em todos os lugares, né, dando notícia em cima do fato, coisa que aqui não aconteceu. Nós vimos o nosso secretário de Obras e vice-prefeito, Paulo Mustrange, também desapareceu do cenário. Ele ainda é vice-prefeito? Ele ainda é secretário de Obras? Secretário de Obras, Parece que ia ser substituído, ia ter uma pessoa lá para ajudá-lo, enfim, não sei. Mas também desapareceu do processo. Então, se algumas coisas funcionaram muito, muito, muito bem, outras realmente não. A própria secretária da Assistência Social foi substituída porque a Assistência Social também não chegou junto nessa crise, uma secretaria importantíssima, Assistência Social. Como é que você vê o governo nisso tudo, Beth? Eu, diante de tudo que você falou, eu já tenho uma opinião formada até aqui. Amanhã pode mudar porque eles podem mudar. E eu não sou uma pessoa, não, bate o pé firme, não. Eu vou acompanhando. Então, hoje, quinta-feira, dia 3, eu vou te falar até hoje o que eu acompanhei. Depois pode mudar e espero que mude para melhor. Primeiro, você falou da CONDEP, dá os parabéns ao Leonardo França, que antes da tragédia já estava atuante. Na tragédia, eu fiz a pé, ainda na lama, do Valparaíso até a emissora, fiz a pé de botina, tipo do Exército, aquela preta que vem até aqui em cima, toda amarrada. A pé, fiz todo esse percurso, porque eu não gosto de me disser, eu gosto de eu ver para falar, senão eu não falo. Fiz tudo a pé. E eu encontrei, no meio dessa confusão, dessa limpeza toda, caminhão, trator, uma confusão, o Leonardo trabalhando, com a mão na massa. Que
ele não precisa estar ali porque tem... Mas ele precisa pelo menos supervisionar, e foi no auge, assim, ele tinha que estar ali supervisionando. Bacana, falei com ele, e eu peguei ele até de surpresa, tadinho. Peguei ele assim e tal, e ele respondeu. Então, nota 10 aí, vamos botar de 0 a 10, nota 10 para o Leonardo aí, e continua trabalhando. Para ele, quando eu falo ele, toda a Condep, toda. Aí você falou também, Secretaria de Obras, para mim nem tinha mais secretário, porque nada contra o Paulo, sempre me dei bem com ele, eu não misturo pessoal com profissional, mas tadinho, eu não vi em lugar nenhum. O prefeito, quando a Ascom chegou a caminhar pouquíssimos vídeos, de tanto eu falar, eu acho que eu fui a mais chata, mas uma chata para o bem. Eles começaram a mandar uns videozinhos, vi o prefeito em alguns lugares com vídeo, e claro, a gente está em alguns grupos, quem trabalha vai mandando e tal. Então o prefeito estava lá fazendo parte dele. A outra secretaria que você citou, que sumiu, foi a CPTrans. Eu gosto de ser uma pessoa justa. Eu pouco vi também a atuação da CPTrans diretamente na pessoa do Jamil. Eu encontrei o Jamil no dia, para ser mais preciso. No primeiro final de semana, a tragédia foi na terça, eu encontrei ele no sábado de manhã, eu estava indo para o velório, passei pela BR, porque o trânsito estava muito complicado, era a primeira semana. Ele estava na BR coordenando uma operação lá da CPTrans. Então eu estive com ele, falei com ele, fiz questão, parei o carro, cumprimentei. Foi o único dia que eu vi o Jamil, mas não quer dizer que eu não tenha trabalhado. Mas assim, a atuação foi fraca. Vamos botar aí uma nota 6 para o Jamil. Para obras eu vou botar 1, porque eu não vi nada. Para o Jamil eu vou botar 6. E você falou da Secretaria de Defesa Civil. A gente sabe que a Defesa Civil trabalhou, mas você falou especificamente comandante. Eu não o encontrei na rua, não quer dizer que ele não tenha trabalhado, gente. A Defesa Civil, a gente sabe que com pouco pessoal trabalhou, e muito. Agora, em relação à pessoa do comandante, eu vou até me abster em falar, porque antes da tragédia, ele já estava meio chateado com a minha pessoa por conta de não sei o que eu não entendi direito até hoje. Um dia, se ele quiser me explicar, eu estou à disposição. Então, eu vou me abster para não parecer que é pessoal. Eu sei que a Defesa Civil trabalhou e está trabalhando, a gente vem dando as notas, mas a pessoa dele eu não encontrei, então eu não posso me manifestar em relação à pessoa dele. Agora, em relação à instituição de Defesa Civil, nota, vamos botar aí, eu não vou botar 10, porque muita gente reclamou da Defesa Civil no programa. Então vai falar, pô, a Beth é maluca, a gente reclamou muito. Mas vamos botar aí, pelo esforço todo, uma nota 8. E assistência social? E tinha até esquecido, porque eu não vi, gente. Não vi assistência social. Ninguém viu, né? A Carol não vi nenhum dia. Nada contra, nem conheço a Carol pessoalmente, tadinha. Nem deu tempo. Eu sei que ela foi trocada de pasta. E o novo secretário eu também ainda não vi. Já mandei convite para ele ver o programa, mas, enfim, não vou dar nota do que eu não sei para não ser injusta. Não sei. Beth, eu preciso novamente pedir um breve intervalo comercial. É apenas 2 minutos. É o tempo de beber uma água. Fiquem conosco, já voltamos. Venha fugir dos preços altos dos supermercados. Faça uma ceia de Natal mais completa e mais em conta. Uma grande variedade de frutas frescas espera por você. Faça uma feira especial dia 24 de dezembro. Para você ter um Natal mais completo e feliz. Não perca! Dia 24, venha à feira! Clínica Harmônios. Venha se consultar com a equipe mais preparada de Petrópolis, especializada em ultrassonografias gerais, ultrassonografias 3D e 4D, botox, preenchimentos com ácido hialurônico, enzimas para gordura localizada, nutrologia, estética e massoterapia. Clínica Harmônios, Rua Professor Stroller, 428, Bloco 4, Sala 113, Quarteirão Brasileiro. Telefone 98844 0005. Muito se discute a origem do pastel. Mas o que ninguém discute é o prazer de se comer um bom pastel acompanhado de um caldo de cana. Uma tradição que você saboreia toda semana na feira. Do tradicional de carne, passando pelo de camarão, queijo e o especial de carne seca. Imperdível! Venha na Barraca do Pastel na feira e curta esse prazer.
Oficina do Tião, onde você, cliente, é um amigo. Estamos há 40 anos prontos para melhor lhe atender. Reboque, loja de autopeças e mecânica em geral. E também com retífica de motores e elétrica. Seriedade, credibilidade e ótimos preços. Agende uma visita pelo telefone 2243 3916. Oficina do Tião, Rua Marciano Magalhães, a 50 metros da entrada do Morém. O melhor serviço mecânico do Alto da Serra. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Petropolitano Raiz come pastel na feira, pega frutas e legumes sempre fresquinhos e mais baratos que nos supermercados. Compra carne de porco, linguiça, frango e ovos na feira, porque sabe da boa procedência. Mais que uma boa escolha, é também um passeio divertido. Às terças e sábados atrás da rodoviária antiga e aos domingos no Alto da Serra. Fique feliz, venha à feira! Muito bem, estamos de volta. Eu disse que era rápido e efetivamente foi bastante rápido. Estamos batendo um papo aqui hoje, estamos conversando com Beth Oliveira, né, jornalista, apresentadora do programa Original. Aliás, o Original está quantos anos no ar? Acho que 5. 5 anos. Programa de sucesso, que todo mundo gosta, todo mundo assiste. E estamos falando um pouquinho a respeito das atuações do governo nessa tragédia. O governo Cláudio Castro, me confesso a você que me surpreendeu. Me surpreendeu. E também eu vou dizer o seguinte, já tinha uma certa simpatia pelo Cláudio Castro por uma razão. Qualquer um que fosse adversário do Freixo já contaria automaticamente com a minha simpatia. Não, porque eu não quero Freixo governador do estado do Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus. Né? Então eu tinha uma simpatia. Eu não conheço pessoalmente o Cláudio Castro, eu nunca tive com ele. Vamos deixar bem claro isso aqui. Tá? Confesso a simpatia, como já confessei aqui e tal. Mas a atitude dele nessa tragédia é de aplausos. De aplausos. Acompanhei várias ações dele, acompanhei a assessoria de comunicação dele em vários releases. Né? E olha, espetacular. Como é que você enxergou essa participação do Cláudio Castro nessa tragédia? Bem, ele, no primeiro dia, primeiro dá os parabéns à assessoria de comunicação do governo do Estado. Eu digo do governo porque todas as pastas, porque o governo do Estado é assim, cada pasta tem uma assessoria. Tem que ser assim, porque senão não dá conta, porque é muito, muito trabalho. Então, a todas que... Não, eu falei com muitos colegas, não quero ser injusta falar o nome, por exemplo, da Juliana, da Mara, e não falar o nome de fulano, não. Falei com muitos colegas, todos trabalharam. A tragédia um dia 15 à noite, já o governador já chegou e já foi trabalhando, e a assessoria de comunicação já foi nos municiando com as informações. Então, eu não lembro de um outro governador tão presente em nenhuma ação. Então, estou falando isso tecnicamente, o trabalho dele como governador. Jamais eu vou falar aqui se eu gosto de A, de B ou de C, porque eu gosto de manter essa imparcialidade para eu poder ter essa visão. Não, eu não tenho, graças a Deus eu não tenho esse problema. Eu posso manifestar minhas simpatias e faço. Todo mundo sabe que eu sou Botafogo, todo mundo sabe que eu sou de direita, todo mundo sabe que eu sou conservador. Todo mundo sabe que eu sou flamenguista. Agora, a questão política, eu prefiro guardar isso para mim, no dia eu vou lá na urna e voto e pronto, para não deixar interferir no meu trabalho. Roberto, eu não tenho nada contra ninguém, nada contra ninguém. Pelo contrário, eu cumprimento todos os políticos na rua, todos eles me cumprimentam. Eu não tenho inimigos dentro da política, eu posso não ter amigos dentro da política, mas inimigos eu não tenho. Que eu saiba também, inimigos eu também não tenho. Então eu posso tranquilamente manifestar o que eu penso, e sempre fiz, porque eu acho que é o seguinte, se meu programa está há 14 anos no ar, e se tem credibilidade por 14 anos, é porque as pessoas sabem que eu não vou estar aqui contando historinha na frente da câmera. Lógico. Né?
Então, mas desculpa, eu te interrompi, continua. Não, isso, eu vi o trabalho Claro. muito atuante, teve gente, muitas pessoas falaram, ele está se aproveitando politicamente. Gente, se ele não viesse, e eu falar, o governador sumiu e abandonou Petrópolis. Como ele veio, é porque está se aproveitando politicamente. E aí fica difícil, não dá para agradar todo mundo. O que importa para a população de Petrópolis, para quem passou pela tragédia, até quem não passou, mas vive por tabela essa tragédia, é uma tragédia que afetou todos emocionalmente, o importante é que as verbas e os trabalhos e o maquinário que chegou, que tudo esteja aí funcionando. Então ele mandou muitas máquinas, ele deu aquele apoio, porque a presença dele é mais acredito eu, um apoio assim, emocional. Poxa, o governador está aqui, então as coisas vão acontecer. Como secretário, segunda-feira de carnaval, ou foi domingo? Não, foi no domingo, o secretário de Estado estava aqui acompanhando demolição e tudo mais. Então essa presença efetiva tanto do governador quanto do secretariado, isso dá uma sensação de que estamos sendo atendidos, acolhidos. Então, assim, eu não quero ficar olhando pelo lado político, porque se ele não viesse, então eu não vou, para não parecer que é política, aí também nós não seríamos atendidos com tanta veemência, porque a presença dele dá aquela sensação da gente estar sendo atendido, e de fato fomos, porque muito maquinário, muito pessoal, e a verba que ele está correndo atrás. Então, se ele vai tirar proveito político, não é problema dele, mas a população quer isso, a população quer a presença. Não só dele, como todo mundo gostou do presidente ter vindo aqui, porque é importante, ele viu, ninguém contou para ele, ele não viu só pelo vídeo, ele viu o que aconteceu, ele fez o sobrevoo, é importante. Então, eu não quero saber se o presidente é de direita, se é de esquerda, se o governador é do lado A ou B, eu não quero saber. A cidade precisa dessa ajuda. E eu falo isso sempre, todos os dias no meu programa. É um momento de união. Vamos deixar para discutir política depois, cair num pau depois, porque até outubro dá tempo. Então agora a gente tem que resolver isso. Então eu gostei da atuação do governo do Estado. Estou gostando. O dia que tiver ruim, a gente fala também. Não, sim, é o que eu faço. Olha, eu elogio quando tem que elogiar, critico quando tem que criticar. Eu não tenho desses problemas comigo. Mas eu queria entrar num outro assunto, Beth. Dom Gregório, na missa do domingo passado, ou no sábado, ele falou uma coisa que me deixou pensando, que é a síndrome do céu azul. A síndrome do céu azul. Isso aí. Falou na missa. Né? Aí eu saí dali pensando. Gente, é verdade. O tempo secou, parou a chuva, abriu o sol, muita gente já pensando em praia, em piscina. Acabou a tragédia. Acabou a tragédia. E agora? Agora, eu imagino, é que o governo que vai chegar próximo dos seus primeiros 100 dias, o governo municipal e com a ajuda do governo estadual, é agora que a gente vai ver o que vai acontecer. Porque a gente está enfrentando um grande problema. O Estado aumentou o aluguel social para R$800 e a Prefeitura complementou com mais 200. Então, agora o aluguel social é R$1.000. Aonde tem casas em Petrópolis para alugar, fora de área de risco, por R$1.000? Agora Primeiro problema. Não tem. Mas eu continuo achando R$1.000 um valor razoável, porque considerando que o salário mínimo é R$1.200, R$1.000 tem que dar para pagar uma casa fora de área de risco. Tem que mas dar. Não tem casas para isso. O Gabinete da Cidadania da Prefeitura, inclusive, está encarregado de buscar imóveis para esse pessoal. Não tem, porque foi muita gente de repente. Porque se antes da tragédia, teve gente que criticou, Beth, R$1.000 é pouco. Mas antes da tragédia, eu fui com 3 amigos diferentes que estavam procurando casa, ajudar. Na época, a gente achou uma pequenininha, quarto, sala, cozinha e banheiro por 600. Achamos uma de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro por 750. E uma amiga minha, que eu não vou citar o nome aqui, claro, eu não vou ficar falando da vida da pessoa, achou uma com 3 quartos, sala, cozinha e banheiro, área, varanda por 900. Isso 2 meses antes da tragédia. A mesma casa que ela está, hoje em dia, o proprietário, se fosse alugar, não alugaria por menos de 1.400, porque são 3 quartos. Então, assim, infelizmente, tem gente que se aproveita assim. E ela não mora em área de risco, não. Tanto que caiu tudo aí, ela está lá bonitinha.
Você conhece, depois até falo fora do ar. Beth, eu vou Por isso que eu sei que tinha. Eu vou pedir o último intervalo do nosso programa, porque eu tenho que fazer 3 intervalos durante o programa, e a gente foi conversando. Eu exprimi o tempo e não fiz esse último intervalo. Gente, é 2 minutos, é rápido. Fique conosco aqui, nós vamos continuar o bate-papo com Beth Oliveira. Venha fugir dos preços altos dos supermercados. Faça uma ceia de Natal mais completa e mais em conta. Uma grande variedade de frutas frescas espera por você. Faça uma feira especial dia 24 de dezembro para você ter um Natal mais completo e feliz. Não perca! Dia 24, venha à feira! Oficina do Tião, onde você, cliente, é um amigo. Estamos há 40 anos prontos para melhor lhe atender. Reboque, loja de autopeças e mecânica em geral. E também com retífica de motores e elétrica. Seriedade, credibilidade e ótimos preços. Agende uma visita pelo telefone 2243 3916. Oficina do Tião, Rua Marciano Magalhães, a 50 metros da entrada do Morém. O melhor serviço mecânico do Alto da Serra. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Muito se discute a origem do pastel. Mas o que ninguém discute é o prazer de se comer um bom pastel acompanhado de um caldo de cana. Uma tradição que você saboreia toda semana na feira. Do tradicional de carne, passando pelo de camarão, queijo e o especial de carne seca. Imperdível! Venha na Barraca do Pastel na feira e curta esse prazer. Clínica Harmônios. Venha se consultar com a equipe mais preparada de Petrópolis, especializada em ultrassonografias gerais, ultrassonografias 3D e 4D, botox, preenchimentos com ácido hialurônico, enzimas para gordura localizada, nutrologia, estética e massoterapia. Clínica Harmônios, Rua Professor Stroller, 428, Bloco 4, Sala 113, Quarteirão Brasileiro. Telefone 98844 0005. Petropolitano Raiz come pastel na feira, pega frutas e legumes sempre fresquinhos e mais baratos que nos supermercados. Compra carne de porco, linguiça, frango e ovos na feira, porque sabe da boa procedência. Mais que uma boa escolha, é também um passeio divertido. Às terças e sábados atrás da rodoviária antiga e aos domingos no Alto da Serra. Fique feliz, venha à feira! Falei que era rápido e eu estava comentando aqui em off com a Beth Oliveira, que é a nossa entrevistada de hoje, bate-papo, que o tempo passa tão rápido e a conversa estava tão boa que eu não prestei atenção no relógio ali. Beth, eu vou abrir 2 minutos para suas despedidas. Bem, em primeiro lugar, agradecer a audiência e o carinho de todos, aqueles que nos assistem pelo canal 16 em Petrópolis e Patidofedes, canal 21 em Teresópolis, 5 em Nova Friburgo e 3 em Três Rios, Paraíba do Sul. E, claro, agradecer o convite, seu convite, Bernardo, gostei muito. Eu gosto muito de falar, de conversar. E o carinho de todos, né? Porque a gente está num momento tão difícil. E eu vou reiterar o que eu já peço todo dia, de segunda a sexta, no meu programa. Vamos nos unir, é o momento de união. Governo municipal, estadual, federal, sociedade civil, grupos, principalmente líderes comunitários, porque sem vocês as comunidades ficam totalmente, assim, perdidas. Porque a gente sabe que o líder comunitário, ele ajuda e muito a comunidade a crescer e a conseguir aquilo que precisa junto aos governos. Não só o municipal, muitas coisas se consegue também aí, o governo estadual através da liderança comunitária. Então, a união nesse momento é tudo mesmo. Então,
a síndrome do céu azul, que o bispo falou, isso para fechar, eu sei que o nosso tempo já acabou, é justamente isso, né? Fez sol, todo mundo acha que a tragédia acabou. Infelizmente, ela está apenas começando, porque agora vem a rebarba disso tudo. Então, temos que estar atentos. E o programa original fica à disposição, porque a gente sabe que as chuvas de março estão chegando. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Beth, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Muito obrigado por estar aqui no programa Bernardo Filho. Não vai faltar a oportunidade de você retornar ao nosso programa daqui mais algum tempo. Eu quero de novo, porque eu gostei do nosso bate-papo aqui, da nossa conversa. Quero dizer à senhora e ao senhor, que espero que tenham gostado do nosso programa de hoje. Espero que tenha lhe caído no seu agrado. Quero agradecer a paciência de estar conosco nessa hora aí, que passou muito rápido na minha opinião, mas televisão é tempo. Quero desejar a todos uma boa semana, mandando um abraço novamente aos nossos telespectadores de Três Rios, Paraíba do Sul, Teresópolis, Friburgo e Poitiers de Alferes. Semana que vem tem mais um programa. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o Senhor. TVC, a TV do Correio da Manhã.